Gente, verão é a época que as pessoas mais procuram por procedimentos para o corpo. A gente achava até que era o inverno, mas no verão também tem muita procura. Usar aquele biquíni, uma roupa que evidencie mais as curvas, né? E para ter o corpo assim, ok, muito legal, se sentindo bem. Em alguns casos, somente a dieta e os exercícios físicos não conseguem entregar os resultados que a gente tanto deseja, não é mesmo? Por isso, existem procedimentos cirúrgicos que servem como complemento e conseguem trazer bons resultados. Para explicar para a gente sobre os procedimentos corporais, a gente fala hoje de abdominoplastia e lipo. Boa tarde, Dr. Thiago Bodanese. Boa tarde, Vanessa. Sempre nos trazendo informações na área de plástica e saúde, porque é importante conciliar os dois. O que é a abdominoplastia? Então, gente, a abdominoplastia nada mais é do que remover o excesso de gordura que tem abaixo do umbigo. A gente chama como aquele abdômen avental, a gente remove essa barriga e, ao mesmo tempo, para quem tem um afastamento da musculatura, uma diástase que a gente chama, geralmente decorrente depois da gestação, a gente consegue fechar essa musculatura através da aplicatura do reto abdominal. Então, a gente consegue já tratar duas coisas ao mesmo tempo, que é tirar o excesso de barriga e tratar aquele abaulamento, muitas vezes aquela barriga de gestação que a paciente chega no consultório reclamando. Muita gente pensa assim, vou deixar uma abdominoplastia para depois de uma gestação. É indicado isso ou poderia fazer a qualquer momento, mais jovem, se sentir mais confiante? Importante, gente, assim, a partir do momento que você está incomodada com a sua barriga, com aquele avental, aquele excesso de pele, você pode remover isso. Isso através da abdominoplastia, independente se você já teve filhos ou não. Obviamente, depois de uma gestação, pode alterar, pode. Se você aumentar de peso, que geralmente acontece, quantos quilos aumentar? Não dá para a gente dizer previamente, mas a gente já prevê que alguma coisa pode ser que seja feita. Mas é importante, sim, você tratar essa barriga, porque o que acontece, Vanessa? Muitos pacientes chegam no consultório assim, ó, doutor, eu estou há 20 anos sem poder pôr um biquíni, sem poder pôr um maiô, porque fica aquele excesso de barriga, esse excesso. Então é importante a gente ter esse tratamento, a gente ofertar para a paciente que tem como resolver o seu problema e ela não precisa ficar escondida em casa, não. Ela pode sim procurar um cirurgião plástico, fazer o tratamento, porque isso muitas vezes diminui a autoestima da paciente, tanto na vida pessoal, profissional, com certeza, sabe? imagina. Na relação com o marido. Então é importante saber que existe um tratamento cirúrgico através da cirurgia plástica, abdominoplastia, que pode resolver o problema dela definitivamente. A abdominoplastia seria indicada para quem, por exemplo, perdeu muito peso, ficou com a barriga flácida demais, de repente fez uma bariátrica ou fez uma dieta radical, perdeu alguns quilos, mais de 20, 30 quilos. É indicado para poder ficar com um bom acabamento depois, né? Para não ficar com pele sobrando? Excelente pergunta, Vanessa. Para você que não teve filhos, mas que teve um excesso de peso e que perdeu peso, vai sobrar pele. Infelizmente, é que nem roupa. Se você emagrecer, vai sobrar, precisa um ajuste. E a cirurgia plástica vem justamente para te ajudar. Vem para remover esse excesso, vem para deixar você mais bonita, para tirar esse preconceito e poder retornar à vida mais jovem, mais bonita, poder voltar à autoestima, como eu falei antes. E realmente essa é a cirurgia de abdominoplastia. Muitas vezes a gente pode associar a lipo, né? Doutor, vamos lá. Decidi fazer uma abdominoplastia. Passei pela consulta, tá tudo certo, fiz a cirurgia. Quanto tempo de recuperação para as atividades depois do dia a dia? Varia muito do que você vai fazer. Se você for fazer só abdominoplastia, a gente recomenda que a primeira semana você mantenha assim uma posição mais arcada. A gente chama de posição de Fowler, que é o quê? Você dobrar um pouquinho o abdômen, ficar um pouquinho mais arcada para realmente diminuir a tensão no abdômen. Mais sentadinha? Mais sentadinha. Mas presta atenção, importante você movimentar, andar para prevenir o que a gente chama de embolia ou trombose, que é uma complicação decorrente do repouso. Depois de uma cirurgia, qualquer cirurgia pode acontecer, infelizmente, a trombose embolia, que é entupimento das veias decorrente do repouso. Então a gente recomenda que você ande, que você caminhe. No início, Vanessa, a primeira semana, uma posição mais arcada. Segunda semana, um pouquinho menos. A terceira já vai endireitando. Isso não impede, gente, você de fazer seus serviços, como, por exemplo, muitas pacientes trabalham no computador. Então, você consegue, sim, trabalhar no computador, você consegue fazer algumas atividades leves no início. Mas isso depende muito de cada paciente, depende muito do teu caso,
Por exemplo, tem pacientes pós-bariátrica que perdem lá 30, 50 quilos. Muitas vezes a gente tem que fazer uma cirurgia um pouco maior. Então, a recuperação vai ser um pouco mais lenta. Doutor Tiago, está chegando pergunta da produção, mas a pessoa não quer se identificar, perguntando sobre o tamanho do corte. Se é um tamanho, né, significativo, como que fica a cicatriz depois? Tá. Então, assim, ó, como que é o tamanho do corte? Essa é uma grande dúvida. Até hoje tem um paciente no consultório, doutor, onde é que vai ser a cicatriz? É fácil, gente, é uma dica. Você pega o abdômen, você aperta, você vê até onde vai sobrar aquela pelezinha. Tá? Então, mais ou menos, você vai ter uma noção da onde vai ser a sua cicatriz. Então, embaixo dessa, né, apertou e embaixo deve ser a cicatriz. Geralmente, abaixo do umbigo, a cicatriz fica na marca da calcinha ou da cesárea, se você já teve cesárea, você vai vendo até onde fica esse excesso de pele. Tem pacientes, Vanessa, que perderam muito peso, que muitas vezes vai fazer esse teste em casa e não se assuste, às vezes dá a volta. Então, existe uma cirurgia que a gente chama de circunferencial, que o paciente teve tanto excesso de pele que às vezes a gente tem que ir até atrás, tá? Para fazer todo o contorno. Mas na grande maioria das vezes, 90% dos casos, a gente consegue resolver só na frente, tá? Com uma cicatriz mais ou menos aqui da espinha ilíaca, desse ossinho até esse ossinho, que você consegue resolver isso de uma forma mais tranquila. Doutor Bordanese, muito obrigada pelas informações. É sempre esclarecedor no quadro Plástica e Saúde a gente saber a diferença. Posso fazer abdominoplastia? Para quem que é a lipo indicada, né? Então deixa um recado final aí, quem tiver interesse em procurar saber mais informações e fazer essa cirurgia com muita confiança, com muita segurança, né? Então, gente, para você mulher, para você homem também, que está incomodado com a sua barriga, você pode remover e resolver esse problema praticamente definitivamente através de uma plástica abdominal, que pode, na maioria das vezes, ser associado ou não com a lipoaspiração, tratar esse abaulamento e tirar esse estigma, poder viver, poder ter uma liberdade de usar uma roupa mais adequada, poder pôr um biquíni, poder ir para a praia, curtir a vida, porque muitas vezes as pessoas ficam anos presas numa situação que está lá sofrendo e tem hoje solução para você, tá? Exatamente. Mais uma vez, muito obrigada. Conversamos com o cirurgião plástico Tiago Bordanese. Obrigada, doutor. De nada, obrigado.